Boa noite, meu povo. Boa noite, Pati linda. Boa noite, Beth. Boa noite para todo mundo que está aqui, todo mundo que vai assistir depois. Gratidão pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para a gente hoje falar de muitas mágicas. Uau! Mágicas, mágicas, mágicas. Quem acredita em mágicas? Eu acredito. E Pati também, com certeza, acredita. Com toda certeza. A magia está no simples existir. Existir já é uma grande magia, né? Com Mas, certeza. além disso, tem todo um espectro de energia que faz a magia acontecer, da manifestação, daquilo que acontece na nossa vida, os encontros que a gente tem, as conexões que a gente faz, aquilo Com que a gente certeza. materializa e produz. Então, tem muito assunto por aqui hoje. Qual será a origem da magia? A magia está fora? A magia está dentro? A magia sou eu? A magia é você? Ou somos todos nós mágicos da nossa própria vida? Eu acho que essa é uma reflexão que todos nós devemos fazer, porque todos nós estamos buscando a fórmula de termos consciência da nossa criação. Todos nós estamos investindo em nos descobrirmos como co-criadores e assumirmos essa manifestação que é a mágica que acontece aqui neste planeta, né? Então é importante que a gente saiba onde está a origem dessa magia. É o outro? O que, é que você acha, Paty? Eu acho que a magia está dentro e fora. Eu acho que ela está em toda parte, mas o princípio da energia, enquanto humanos, enquanto fractais da fonte, está dentro de nós. É daqui que surge para se exteriorizar. Então, assim, ela realmente está em toda parte, mas ela nasce de dentro da gente para ir para o externo, né? Então, Isso. é todo um conjunto que trabalha ali, ó, unificado o tempo inteiro, quer por boas escolhas ou nem tanto. Isso. É verdade, na verdade, o que a gente sabe, né, Pet, é que as infinitas possibilidades estão aí disponíveis. Então, eu faço um movimento energético, faço a minha escolha, e ela vai para o universo. E aí ela se manifesta. Mas a gente considera a mágica só aquilo que a gente classifica como bom. O que a gente está criando e que a gente não está classificando como bom é mágica? Será? Claro que é, né? Claro que é, claro que é. Porque, na verdade, assim, a gente. E Saint Germain, ele é um grande alquimista, né? E eu tenho muita admiração por ele nesse sentido, porque ele fala da alquimia no sentido de a energia pulsante, vital, criativa está o tempo todo num fluxo constante em nós, né? E a gente alquimiza essas energias, Isso. criando, fazendo criações, passando por essa consciência que está jorrando. É ela quem cria, né? E nós, enquanto personalidades, enquanto identificados com o mundo externo, muitas vezes fazemos essa alquimia com um resultado não tão satisfatório, né? E não tão satisfatório a gente lê como doença, como desafios na vida, como pessoas difíceis na nossa jornada, tudo para um aprendizado. Tá lindo, ok. Mas a gente pode fazer boas criações usando esse fluxo de energia vital e criativo de uma forma muito mais ampla, que vai além do positivo. Vai muito além, é você realmente incorporar o que é o ser divino e essa energia que nos compõe, né, Beth? Com certeza. Achei maravilhoso você trazer essa visão do ponto de vista do alquimista, né? O quanto nós somos alquimistas das nossas vidas conscientes, né?
E aí, quando a gente fala em alquimista, o que é que eu vejo? Eu vejo uma grande bancada cheia de potes, de vidros, né? Daquelas coisinhas toda química, né? E a gente podendo brincar com aquilo, fazer as diversas, né, combinações. E se a gente olhar do ponto de vista de que tudo é energia, que tudo está pronto no universo, nós podemos manifestar manipulando essas energias da forma que a gente quiser, criando as mágicas. Né? A gente não precisa ser um mágico para tirar o coelho da cartola, né? Mas a gente pode tomar consciência de que estamos o tempo inteiro manipulando, né, energeticamente, como alquimistas que somos. E a gente já sabe que o nosso corpo, este corpinho lindo que a gente tem aqui, né, que a gente se conecta com ele, ele é pura química. Né? A energia dele é química. E tudo que a gente pensa, sente, age, se emociona, gera resultados químicos no nosso corpo. A gente está na química inconsciente. O chamado da nova era é irmos para a química consciente, para escolhermos a magia que queremos fazer na nossa vida. Quando eu, corpício, físico, divino, maravilhoso, energético, com campo magnético, sendo ativado o tempo inteiro, eu estou colocando no meu campo eletromagnético e eu estou colocando no campo planetário e cósmico toda essa química, toda essa vibração energética, que são ondas de energia que se propagam. A Paty mesmo disse, a energia ela não fica parada, ela é movimento o tempo inteiro. E como o movimento, ela se propaga em ondas. E aí a gente escolhe que tipo de onda, né, a gente está recebendo e a gente está manifestando. Porque ao mesmo tempo que nós manifestamos, nós somos antenas que captamos as frequências, porque o universo está aí o tempo inteiro, né, nos enviando as informações. Exato, exatamente. Você está sem som. Estou sem som. Não, você está com som, mas seu som está baixo. Ah, melhorou agora? Está melhor? Melhorou. Melhorou? Melhorou. Isso. O que você falou é exatamente isso. É impressionante como é que o nosso corpo ele pega os elementos dos ingredientes da nossa alquimia como se o corpo fosse um grande caldeirão. Ele é um caldeirão que ele pega os elementos das nossas emoções e dos nossos pensamentos e alquimiza aquilo ali em termos de resultado no próprio corpo. Então, se eu sinto um bem-estar no meu corpo, eu estou fazendo uma boa alquimia com ele. Eu estou dando ingredientes para que ele possa produzir resultados que me tragam bem-estar. Mas se de repente eu tenho uma queda de cabelo, eu sinto uma dor física de qualquer região do corpo que se apresente, qualquer disfunção física, não se engane, pelo menos essa é a minha perspectiva e o meu ponto de vista, tem origem energética e emocional, porque somos seres energéticos, né? E aí, o que a gente faz enquanto humanidade? A gente não para ouvir esse corpo, para ouvir o centro dessa emoção, para ir lá à altura do estômago e dar uma olhada no que está acontecendo ali, que emoção que está ali, que eu não quis ver, que está gritando por mim como se fosse uma criança, como nossa criança interior, está gritando, pedindo atenção, mas aí o que eu faço? Muitas vezes é necessário, não estou dizendo que não seja, mas muitas vezes a gente recorre ao médico. A gente terceiriza um trabalho que deveria ser nosso.
Mais uma vez, ir ao médico não é dispensável, é importante. Não. Mas, concomitante a isso, a gente vai ao médico quando é uma coisa que vai além do nosso controle, né? Tipo, você tá com uma febrinha, você vai tomar um banho frio, né? Você toma um antitérmico, daqui a pouco aquilo ali se acalma e vai embora, né? Você entra num equilíbrio. Mas tem gente que realmente se desespera, não precisa ir ao médico, porque febre deve ser uma infecção. Enfim, as pessoas vão gerando. Olha quanta preocupação é colocado em cima de um corpo que já está te traduzindo uma emoção que não foi vista. E aí você dá o seu poder a um médico, por exemplo, de uma coisa que talvez você pudesse resolver porque era simples, porque você não olha. E mesmo que você precise ir ao médico, mas que você olhe aquela emoção que gerou aquilo ali. Muitas vezes, conversando com o corpo, a gente consegue reverter várias coisas, vários quadros mais simples, né, bem entendido, mas que Sim. são processos energéticos no nosso corpo que a gente faz alguns comandos, a gente conversa com o corpo. O que você precisa aqui, corpo? Aí você desce ali até a altura do plexo solar, do sacro. Deixa eu ver que emoção que está aqui e que eu não vi, que eu ignorei, que eu passei por cima dela e deixei ela abandonada. Né, Beth? Acho que é mais ou menos por aí o caminho. Isso. Nosso corpo emocional, ele nos mostra, né? A partir das emoções acumuladas, e reflete no nosso corpo. Né? Nosso corpo é um reflexo direto dos nossos corpos sutis. Né? Então, quando a gente adoece, a doença está lá no corpo sutil. Ela vem e reflete no nosso corpo. Nosso corpo já viciado de toda essa química, né, que a gente vai alimentando pela emoção, pelos pensamentos, né, pelas atitudes, pelos comportamentos e pelas ações, que está tudo interligado, né? Uhum. Então, nosso corpo recebe essa informação e adoece, né? Ao mesmo tempo que ele está emanando, a partir de toda essa química, né, está armazenando lá nos nossos corpos, em algum momento, né, aquilo se torna uma doença. Quando a gente está com uma doença dita grave, né, a gente não pode prescindir de médicos. Né? Que é isso que a Paty falou. Mas quando a gente começa com os primeiros sintomas, é muito importante que a gente olhe para o nosso corpo, porque as mágicas acontecem. As mágicas da cura acontecem. Agora, aonde é que está a manifestação do resultado? Naquilo em que eu acredito. Se eu acredito que eu posso me curar, que eu posso curar o meu corpo, eu o faço. Se eu não acredito, eu não vou fazer os movimentos necessários para que isso aconteça. E lembrando aqui que todo o nosso funcionamento ainda é em cima das crenças. Então, eu só manifesto aquilo que eu acredito. Eu posso falar o que eu quiser, mas se eu não acreditar, se a minha crença for contrária a isso, eu não tenho o resultado que eu estou falando. Eu vou ter sempre o resultado para confirmar o quê? As minhas crenças. E aí a gente diz assim, mas eu não consigo fazer mágicas, mágicas não acontecem na minha vida. Você acredita em mágica? Você acredita que você é um mágico da sua vida? Se não acredita, comece a buscar onde é que está a desvalidação dessa habilidade. Onde é que estão as crenças que lhe sabotam para que você manifeste efetivamente aquilo que você está escolhendo. Como a gente já disse, o universo é de infinitas possibilidades. E infinita significa absolutamente tudo. E absolutamente tudo significa que eu posso manifestar tudo. A gente consegue imaginar o que é tudo, absolutamente tudo. Eu acho que a nossa mente é limitada e não consegue. Mas eu acho até que é interessante trazer
para eles aqui o seguinte: você não manifestar aquilo que você quer porque você não acredita que você é capaz, é uma grande magia já. Que você já está manifestando aquilo que você acredita que é. Não consigo, Isso, não posso, não dou isso. conta. Você já está fazendo a magia. Já está fazendo, Isso. gente. Não tem como a gente abstrair esse poder de nós. Então, se a gente não está gostando daquilo que a gente está manifestando, ou seja, daquilo que a gente está vendo na nossa vida, no nosso dia a dia, como estão as nossas relações, como o nosso corpo está funcionando em termos de saúde, o que a gente precisa fazer para mudar isso? Ações efetivas. Não é só desejar, ações efetivas. E quem traz a ação, mais uma vez, é o corpo, ligado à Gaia, ligado à Mãe Terra, ligado à materialização e à materialidade. O nosso ser divino, o nosso eu sou, a fonte em nós, ela está intimamente ligada ao corpo, que também é uma inteligência suprema, que também tem um fluxo do divino ali, em cada célula, em cada molécula. Tanto, eu sempre falo isso, a gente não percebe o funcionamento dos nossos órgãos, a gente nem se dá conta, eles fazem um trabalho sozinhos. Gente, isso é a maior prova de inteligência e sabedoria que o nosso corpo tem. É. Então, se a gente está ligado à Gaia, está ligado à Terra, está ligado à materialidade, quantas vezes você vê uma árvore cortada? Dali alguns dias começam a nascer uns brotinhos verdinhos. A vida pulsa na terra, no solo. A vida pulsa nessa realidade também. A vida está em toda parte. Então, quem está ligado a essa realidade é o nosso corpo. Você quer uma vida diferente? Você quer uma vida melhor? Pense, né? Elabore com seu coração, unido à sua mente, unido no centro com o seu eu divino, mas vá para a ação. Sem ação nada acontece. A ação é o corpo em movimento, né? É o Energia, né? é energia. Energia e movimento aqui na 3D, né? Nessa dimensão que a gente está. Exato. Cada coisa linda que a gente pode criar, né, Beth? Eu estava lendo outro dia sobre sinestesia, né? E então, assim, eu fiquei pensando, sinestesia é movimentar as coisas. E aí eu achei muito interessante, né, a colocação que eles diziam, os arcturianos, né, trazendo essa referência para a gente, que eles dizem assim, nós humanos, né, vamos ser sinestésicos, mas ainda não somos. Mas por quê que a gente não é? Porque a gente não está prestando atenção. Porque a gente não está fazendo o movimento. Então, assim, o que a gente percebe é que nós queremos as coisas, mas a gente não faz o movimento em direção ao que a gente diz que está querendo. Entendeu? É tipo assim, eu quero namorar, mas eu quero sair, não olha para ninguém. Eu quero encontrar a pessoa, mas eu não olho, eu não presto atenção, eu estou desligada. Essa pessoa não chega, porque se ela chegar, você não vai perceber. Né? Eu quero dinheiro, mas eu não estou prestando atenção no dinheiro. Né? Eu estou prestando atenção nas minhas dívidas, né, nas contas que eu tenho que pagar. Eu estou prestando atenção nos credores, mas eu não estou olhando o dinheiro. E quando o dinheiro chega, que eu vou destinar ele para as contas, o que é que eu faço? Né? Eu nem olho para ele. Eu já estou dizendo assim, ele nem fica na minha mão. Nem chegou, já foi. A gente tem uma crença, principalmente brasileira, de que o dinheiro não dá até o fim do mês. Se é isso que eu acredito, ele não vai dar até o fim do mês. A gente precisa, né, olhar o que a gente está escolhendo. Eu quero ter dinheiro, olha quando ele entrar e agradece.
e multiplica ele energeticamente. Gente, dinheiro não é papel. Está aí a prova que hoje a gente nem pega mais em papel de dinheiro de papel. A gente já está no plástico, né? Que são os cartões. E agora a gente já está saindo dos cartões, a gente já está indo totalmente para o digital, que é Pix. Né? Então, assim, antigamente eram barras de ouro, eram moedas de ouro, era escambo. E hoje a gente está indo para o virtual. A gente não vê mais o dinheiro. A gente olha lá num aplicativo digital, ele diz que eu tenho aquele saldo em dinheiro, que é fictício, né? Mas ele diz que eu tenho, e eu acredito. Então, por que eu não posso olhar para aquele dinheiro, aquele saldo que está lá, e colocar nele a energia da multiplicação e fazer a magia acontecer? E chegar no final do mês, ter dinheiro na minha conta. Isso é muito legal que você está falando, Beth. Isso? É o quê? Isso é muito incrível que você está falando. Isso é sensacional para trazer, porque assim, gente, é exatamente isso. E o que a Beth está falando, do tipo, eu pago as contas, o dinheiro não dura até o final do mês. Olha quantos decretos a gente está fazendo. Olha quantos decretos, quantas afirmações a gente está fazendo e materializando o tempo todo tudo isso que a gente está fazendo. Então, somos sim grandes magos, somos sim verdadeiros alquimistas energéticos. A gente sim cria a nossa realidade. É claro que a nossa realidade entra em interferência com várias outras realidades, né? Do outro, que somos nós, mas ele está fracionado, então ele tem uma consciência. Do coletivo também, né? Que age independente de nós, o coletivo. É claro que isso também interfere na nossa energia, perfeito, né? Mas 80% da nossa vida nós criamos, ou até um pouquinho mais de porcentagem nisso aí, né? A interferência é uma coisa aqui, é outra ali, mas geralmente tem algum tipo de ressonância. Então, assim, por que a gente não torna as criações melhores? Por que a gente tem sempre que ficar na hipnose que nos ensinaram, que vem de milênios, de uma escassez, de uma falta, de que nada é possível? Os seres humanos, e aí o novo humano, né? Essa nova raça ascensionada, que vai estar aqui povoando a Terra, já tem essa mentalidade, essa consciência de que é um ser completo e integrado. Eles não passam mais por essa dualidade que faz com que a gente crie coisas que nos prejudicam. A gente cria coisas que nos prejudicam, não faz sentido, né? E aí, muitas vezes, quando a gente vai partir para uma mentalidade um pouco mais lúcida, esclarecida, quando a gente não tem uma persona, um ego já em trabalho, a gente fala assim, não, mas eu tô indo para um mundo de fada, eu tô indo para um mundo que não existe. Irreal. É muito perlim-pim-pim, irreal. Não, gente, não é, porque realmente nós não estamos acostumados a fazer um bom uso da própria energia que temos. Isso é fato, né? Na verdade, a gente não está acostumado a olhar a vida como sendo energia. A gente não está acostumado a olhar para a gente como um campo eletromagnético. Né? Nós funcionamos como ímãs. A gente está acostumado a toda essa gama de limitações pelas quais nós mesmos passamos em outras experiências aqui no planeta. A gente assiste, às vezes, a alguma série, algum filme, né, de outras épocas, e se a gente olhar com mais atenção, a gente vai ver o quanto a gente tinha tudo restrito. A alimentação regrada, né? A gente tinha que plantar, a gente tinha que colher. Né? O rei tinha lá aquelas sacas que distribuía para o povo passava fome. O povo ia para a guerra e não tinha que comer. Né? Pai sem ter alimento para dar seus filhos, né? Filhos pedindo
para um alimento. Isso, gente, está registrado na nossa história. Só que os seres das estrelas estão nos dizendo que a nossa alma está despertando para isso, de que nós somos prósperos e abundantes, que não existe escassez no universo. Apenas o registro que nós temos das memórias do que passamos aqui como escassez. O mundo nunca foi tão próspero, nunca tivemos pessoas, tantas pessoas com poder aquisitivo maior, né? Tantas pessoas com carro, com casas, com trabalho, né? Tantas pessoas com poder aquisitivo para comprar seja lá o que for, tanto que a gente vive essa crise do materialismo, né? Onde existe o excesso de desejo por coisas materiais. Isso é fruto de quê? De dinheiro que está girando aqui. Quantas pessoas estão bilionárias? Muitas, não são poucas. Mas a gente está olhando ainda para a nossa história pregressa. A gente está ainda lá naquelas memórias. A gente ainda está se referenciando no passado. A gente tem uma nova terra, uma nova era, um novo humano. Que é para lá que a gente deve direcionar o nosso olhar. É para lá que a gente pode construir a magia do novo. E não mais a magia repetida de tantas histórias. Tantos padrões antigos, né? E aí, para dar uma forcinha para o nosso próprio ser em começar a fazer boas alquimias, tem um detalhe que é muito interessante, que a gente às vezes não percebe. Por exemplo, quando a gente tem um certo grau de ansiedade para que as coisas aconteçam, a gente muitas vezes come obstinadamente, né? É um exemplo. Quando a gente faz isso, o nosso sistema digestivo ele fica completamente ocupado em fazer aquela digestão, né? E se eu faço isso o tempo todo, eu estou sempre beliscando alguma coisa, eu estou sempre comendo uma coisinha, eu estou sempre deixando o meu corpo ocupado. Isso aí é uma grande referência de que você está fugindo do seu ser divino. Você está fugindo do seu eu que te inspira, do seu eu que é criativo. Por quê? Porque quando você está livre, no sentido da parte digestiva e estomacal, você transita em outras dimensionalidades de uma outra forma. Quando você está com o seu estômago cheio, você está aterrando demais. Isso não quer dizer que as pessoas precisam parar de comer. O que eu estou trazendo aqui é como o corpo, é como a gente sabota o próprio corpo se afastando Sim. do ser divino que somos. Por quê? Porque a gente não abre espaço enquanto estamos o tempo inteiro comendo, ocupando o corpo. A gente só quer ficar com o pé na terra e aí fala, nossa, nada acontece para mim, eu não tenho uma intuição, eu não tenho um insight. Tudo isso que as pessoas falam, que eu vejo nas lives, que eu leio nos livros, não acontece comigo. E aí a pessoa fica ansiosa e começa a comer de novo. Então, assim, percebam, quando você vai fazer uma meditação, geralmente, o que os gurus antigamente, né, ou até hoje alguns orientam, né, que você faça algum tipo de refeição pelo menos 1 hora antes. E uma refeição que seja leve, porque já deu tempo do alimento sair do seu estômago, ou seja, da área do plexo solar, e ele já vai em direção ao intestino. Se ele estiver no estômago, o seu corpo está usando todas as energias dele para fazer aquele processo. Então, você não abre espaço para as partes mais sutis de você, para que você possa acessar essa parte divina em você. Então, isso é muito interessante, como é que a gente mesmo cria situações para se manter distante da nossa essência. Você já ouviu falar disso, Beth?
Sim, com certeza, tem aí a siesta, né? Que os espanhóis, os mexicanos e tal fazem, né? Que é justamente após a alimentação, eles param para descansar. Para quê? Para que toda a energia vá para a digestão, uma vez que eles param, né? O restante do corpo. Eles param a mente, eles deixam de trabalhar, eles fecham as portas das lojas e eles vão descansar. A gente que não tem esse hábito, né? Mas assim, fisiologicamente é comprovado que na hora que a gente está se alimentando, enquanto a gente está se alimentando, todo o sangue do nosso corpo, né? Toda a energia vai para o estômago, né? Inclusive sai da nossa cabeça. E aí a gente tem um péssimo hábito. Eu tinha muito esse hábito de comer trabalhando, né? Quem nunca? Quem nunca, né? Quem, né? Então assim, eu tinha esse hábito de comer trabalhando. Depois deixei esse hábito por um tempo, mas toda vez que tinha uma sobrecarga de trabalho, eu nunca parei o trabalho para comer adequadamente, né? E a gente vê que hoje, na nossa sociedade, a gente não faz mais refeições com calma, né? Então, assim, como a gente está nesse processo de sobrecarga, né, de demandas da 3D, é a mesma coisa da gente estar com o nosso estômago cheio. Não sobra energia para o ser, não sobra energia para a gente olhar e perceber o nosso corpo. Todos os vícios que nós temos, sejam eles quais forem, eles nos tiram, né, da nossa presença. É sempre uma fuga. O vício é uma fuga, né? Isso a gente sabe, né? Eu já contei aqui que eu tinha vício de pastilha de hortelã, né, gente? Paty, o negócio era sério, Paty. Eu comprava as caixas com 50 pastilhinhas daquela garota hortelã, acho que é garota hortelã, e eu não chupava mais, eu mastigava as pastilhas, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Aí no dia que eu tive uma baita de uma enxaqueca, aí eu identifiquei o que era, eu parei de comprar pastilha de hortelã. Mas assim, aonde a gente está colocando a nossa energia é onde a gente está fazendo a magia. A magia consciente ou a magia inconsciente? Quando a gente está sintonizado com a nossa essência, com o nosso ser, tudo que acontece de magia, a gente olha, fica feliz e sorri. Então, a vida, ela passa a ter um fluxo, onde as coisas simplesmente chegam. E a gente não precisa correr atrás de nada. Porque elas chegam na hora que tem que chegar, da forma que tem que chegar, no momento que tem que chegar, no momento de maior contribuição. E tudo que chega na nossa vida é um grande presente para a gente poder abençoar aquilo que a gente está recebendo. É um ponto muito importante que a gente fala pouco. É o abençoar, né? Que é a gratidão. A gente usa muito a palavra gratidão. Mas por que a gente não abençoa? Abençoa o alimento, a água, as pessoas, o dinheiro, as coisas. Por que a gente não abençoa tudo que acontece na nossa vida? Antigamente os filhos pediam bênção, né, para os mais velhos. Pediam bênção para os mais velhos. Meu pai dizia assim, pede a benção. Eu pedia a benção. Então, assim, é muito interessante. Eu tenho o hábito de abençoar os meus filhos, né? De abençoar pessoas, né? Mais do que coisas. Às vezes eu me lembro de abençoar as coisas, abençoo o dinheiro, abençoo essas coisas assim, mais coisas mais. Por exemplo, eu não tenho o hábito de abençoar comida, mas eu sou tão grata pela comida, né? Que me deixa tão feliz. Que já é a própria bênção. Só que de uma maneira diferente.
É Foram isso que verbalizadas, eu emitidas. multiplico a energia daquele alimento. Isso. Mas é importante, o que a gente está trazendo aqui para vocês é que a gente traz um tema de uma live como essa, né? Da magia, e as pessoas pensam que a magia é algo que está fora do alcance. E não está. O que a gente pode aproveitar é olhar a vida com leveza, né? Com toda essa inteireza que ela nos traz aqui, e a gente se permitir viver essa vida nessa dimensão, descobrindo quem somos. Não é abandonar a nossa vida, não é abandonar a nossa humanidade. É a gente se dar conta de quem somos, do movimento que estamos fazendo, né? De que nós somos energia, campos de energia, todos nós, e esses campos estão ligados e interconectados, e que a gente pode levar a atenção para onde a gente quiser e fazer da nossa vida uma sequência de mágicas que só vai nos levar a sorrir cada vez mais, a felicidade. Eu acredito que o estado original do ser é a felicidade. O estado original do ser é a felicidade. Mas é uma felicidade que não é uma Genuíno. felicidade desse mundo que a gente aprendeu. Para a gente. E aí, o convite que a gente faz aqui para todo mundo que está assistindo, que vai assistir, e até para a atmosfera que está ouvindo a nossa voz, que está ecoando, quando que a gente vai voltar a ser um filho de Deus, estando na matéria, estando encarnados? Já passou o tempo do desencarne e passar pela escola da espiritualidade em quarta dimensão. Hoje, os tempos são outros, não é mais assim. Hoje, você pode escolher, há muita informação, há muita energia chegando. Então, está na hora daqueles que estão aqui terem a consciência de se transformarem em humanos completamente diferentes, com novas diretrizes, com novos princípios daquilo que foi ensinado e aprendido até aqui. A chance está para todos. A escolha também é de todos. Mas aqueles que vão escolher nem sempre serão todos. E já sabemos que não vai ser, né? Mas acreditamos e estamos ao lado de todos aqueles que escolherem. Não se preocupem com quanto que escolham. Estaremos ao lado de cada um em orientação, em pulsos de energia, em intuição, em sentidos no corpo. Faremos com que vocês sintam no corpo de vocês a nossa presença, o nosso amor, a nossa dedicação, que vem desde muito antes de Sananda. Vem há muitas eras, mas o tempo está acabando. Está na hora dos filhos da Terra se orientarem daquilo que são, terem responsabilidade sobre suas próprias energias que o compõem. Não é nada que vem de fora, é o que vocês são. Falamos tantas vezes isso e jamais impomos nada, apenas falamos com amor, fazendo com que vocês escutem o chamado, se escolherem. Porque se não escolherem, um dia chegará aquele momento em que vocês farão a escolha, porque ninguém fica de fora na jornada que leva para a casa do Pai. Ninguém, nenhuma consciência é esquecida, nenhuma consciência, por mais que ela fique parada num caminho,
fazendo as mesmas escolhas num loop infinito e hipnótico, em algum momento chegará a hora que a alma dela falará: chega, está na hora do despertar. E aí será irresistível. E ela irá. Mas se podem abreviar o caminho com tantas coisas. Reproduzindo o começo. Com tantas coisas. É bom que a gente está no fluxo, né? Então, assim, tá tudo certo. Contanto que vocês percebam que estão com muitas informações à disposição, estão com muitas chances e oportunidades de encurtar o caminho, de encurtar o sofrimento, de ter lucidez daquilo que faz o seu coração vibrar, o bem-estar para a sua vida e para a vida da terra, do seu irmão, do próximo, da sua família, da sua casa, do seu trabalho. A chance está aí, disponível. E nós estaremos sempre aqui até o último instante desse grande projeto chamado Gaia. Nós estaremos aqui por vocês e para vocês até o último momento em que o tempo se findar para a grande renovação. Então, saibam que estamos sempre com vocês. Muitas raças, muitos irmãos, muitos mestres. É uma grande coletiva de galáxias. O serviço magnético é muita. São muitas consciências vibrando por cada consciência humana aqui encarnada. Aproveitem a oportunidade. Vocês não vão se arrepender. Serão felizes. Mas como a irmã bem falou, a felicidade genuína que ela já experimenta. Não é, Beth? Com certeza. É muito, muito bom, porque ontem, eu acho que foi ontem, nos Trabalhadores da Luz, ou foi na Meditação do Silêncio, já não me recordo, Sananda me trouxe exatamente isso. Que é chegada a hora, por que estamos ainda adiando darmos os passos que nós já sabemos quais são, né? Sim, muito amorosamente, né? Ele nos chama para essa verdade que é a nossa verdade, né? E a gente fica fazendo de conta que a gente vai esperar mais um pouco, mas está havendo um grande chamado, e o grande chamado da alma de cada um. E aí, falando dessa felicidade, eu me lembro da primeira vez que eu senti um estado de alegria, que era um êxtase, mas era um êxtase de paz, né? de plenitude. E aí eu fui para mim mesma e eu dizia assim, ok, o que foi que aconteceu, né, para que este momento existisse, né, para que eu estivesse vivendo aquela... E não tinha acontecido absolutamente nada de diferente. Nada. Eu não tinha ganho na loteria, eu não tinha comprado nada, eu nem tinha saído de casa, né? Era época de pandemia, eu estava dentro do apartamento lá quieta. Então, assim, era um movimento interno. E é isso que eu quero trazer para vocês. A felicidade genuína, assim como a paz, como o amor, como a alegria, tudo genuíno. Ele não precisa de justificativa. A mágica acontece. Acontece quando a gente está no movimento da energia, né? E da entrega. Porque o nosso processo, pelo que eu enxergo hoje, é um processo de total entrega, né? Onde a gente se permite ir para o desconhecido? Desconhecido? Ou é o conhecido que a gente desconhece?
É o conhecido que a nossa alma está me chamando. Ela está gritando, ela está clamando para que a gente siga. Só que aí a nossa personagem aqui diz assim, não, isso não existe, isso é coisa da minha cabeça. Será? Gente, quando eu percebo assim uma explosão de informações totalmente fora da caixa, que às vezes eu falo para as pessoas não compreendem, não acessam a informação, porque está limitada por um pensamento dual e puramente cognitivo. E o que mais nos prende é o apego. E a gente olha para essa questão do apego como sendo algo material. Mas é muito mais. Vai muito mais além do que isso. A gente vai se desapegar de nós mesmos. Dos nossos personagens. Né? A gente vai abrir mão das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Porque se eu quero viver o novo, eu tenho que soltar o velho. E o que é o velho? O velho é isso tudo que eu vim arrastando até aqui. Só que quando eu cheguei aqui, eu fiz uma grande escolha. Eu escolhi ascensionar. Eu não faço esse movimento para 5D se eu não soltar. Eu vou ficar preso entre a terceira e a quarta, como a Paty estava trazendo. Né? Presos ainda à roda de Sansara, onde eu acredito que eu preciso ser punida, que eu sou devedor e cobrador. Enquanto eu me prender a isso, eu não estou pronta para dar o próximo passo. Eu preciso soltar todos os seres. Todos aqueles em que eu acreditei que me devia alguma coisa. Ah, mas fulano me fez muito mal. Em outra vida, eu vi lá, na minha vida passada, a peste que ele foi. O que é que a gente está aprendendo? A amar. Amar incondicionalmente significa olhar para aquela peste e dizer, ok, criatura, tu também é filho de Deus, tu também é luz, sua luz só está aí, apagadinha, né? Você ainda não descobriu ela, mas você vai descobrir. Então, nesse momento, eu que estou fazendo o movimento, eu que estou descobrindo a minha luz, eu posso te iluminar a partir do meu amor. E esse é o grande processo que a gente está fazendo aqui. E aí, quando eu tiro aquela pessoa de meu devedor, eu saio do papel de cobrador. Eu saio do papel da vítima. Eu saio do papel de auto-julgador. E aí eu posso extrapolar e simplesmente ser. Gente, quando a gente fala no estado de ser, é algo indescritível. O estado de ser é o nosso estado natural. E é para lá que a gente está indo. E o estado de ser não requer nada. Que a gente leve absolutamente nada. Que a gente manifeste absolutamente nada. As pessoas dizem assim, como assim? Você vai estar numa neutralidade. É o estado de ser. O amor incondicional, ele é neutro. Porque ele não julga. Ele não coloca nada na balança. Ele não diz que é certo, nem errado, nem que é bom, nem que é mal. E a gente tira a fonte, a divindade, o absoluto, Deus, desse lugar de julgador. Porque se ele é a fonte maior, e ele é o amor incondicional,
Ele não está julgando a gente. Ele está nos permitindo experimentar tudo o que queremos, tudo o que quisermos manifestar, sem nenhuma cobrança, sem nenhum julgamento. E aí a gente olha para os nossos irmãos, né, esses irmãos galácticos que estão aqui, que nos preenchem de tanto amor, e a gente pensa que eles estão nos cobrando alguma coisa. Tipo assim, aí eu trabalho com os arcturianos, será que os pleiadianos vão ficar chateados porque eu dou mais atenção para os arcturianos? Né? A nossa mentalidade é meio assim, né? Se eu der mais atenção para fulano, fulano vai ficar chateado, né? Assim, tipo, eu gosto mais de Sananda, mas e Mãe Maria? Será que ela vai ficar chateada se eu não gostar muito dela ou se eu não chamar tanto por ela? Isso tudo é tridimensional. Não existe essa cobrança. Somos nós que colocamos isso. E nós estamos caminhando para sermos aquilo que somos, independente do que estiver acontecendo, independente de com quem estejamos convivendo. Quando a gente muda o nosso padrão, todos os algozes somem da nossa vida. Porque a gente não precisa mais se manter no papel de vítima. Então, assim, quem constrói a nossa felicidade somos nós. A partir das mágicas que estamos aqui manifestando todos os dias. Que lindo, Beth, que lindo que você trouxe, que lindo, é isso. É porque a gente fala no pique, assim, né? Não, é na um influência fluxo, mesmo. né? Nossa, estava lindo, estava um fluxo assim contínuo, de uma torrente, parecia uma cachoeira de luz, coisa mais linda. E é isso, gente. Vamos deixar de personificar o Criador. A gente vê o Criador, a humanidade vê o Criador como criatura, Criador. A gente vê Deus como criatura, Criador, como se ele tivesse uma personalidade humana como a nossa. Não, ele não tem. Ele é também a humanidade, mas não é assim, dessa forma. A gente faz isso porque somos criadores, criaturas. Então a gente cria uma imagem do Criador como se ele fosse uma criatura. Esse vazio que a Beth tão lindamente trouxe, nessa inspiração que é ela em ressonância com várias consciências lindas em unificação, esse vazio ele é preenchido. Essa neutralidade, ela não é uma apatia, ela é preenchida. Não dá para explicar em palavras, mas ela é totalmente uma integração com tudo, é a união de tudo que existe. É um compilado de conceitos até duais, luz e sombra, abraça aquilo ali e unifica. É a coisa mais linda. Nada fica escondido, nada fica debaixo do tapete. Você fica desde o dedão do seu pé até o último fio do seu cabelo, lá na ponta da sua aura que estoura em outras dimensões. Assim, é um fluxo totalmente integrado. É muito gostoso. É muito gostoso. Teve uma vez, só para vocês, se acontecer com vocês, é um exemplo que eu queria trazer também. Outro dia entrei em um estado de meditação e eu senti um fluxo de energia tão forte, mas tão forte. Tal era a profundidade da conexão que o meu corpo ficou com medo. E aí eu conversei com o corpo. Eu falei, corpo, se acalma. Esse lugar que estamos acessando é seguro. Então, assim, isso também pode acontecer. O corpo ele não está acostumado, por conta de várias memórias desse mundo e dessa realidade, que estão na nossa pele, nos nossos poros, pregados e coladinhos na nossa musculatura e nos nossos ossos, fora a ancestralidade, são muitas memórias. Então, esse lugar é novo para o corpo. Então, se vocês sentirem qualquer coisa de desconforto, ou então assim, ai, qual é a presença que está aqui? Ai, ui, se entreguem.
vão até a sua essência ainda mais profundamente e de lá digam: corpo, se acalma, tá tudo bem, é só uma energia nova que você está experimentando. Depois disso, ele flui, que é uma beleza, e aí ele vê que é seguro, ele se acostuma. Então, vamos trazer tudo que nos compõe para essa energia. Essa é a energia mágica, né, Beth? Mágica, com Mágico. certeza. É muito Eu digo mágico. assim, gente, um dos maiores medos que nós temos é da nossa luz. Por quê? Porque a gente tem medo de se perder na luz que nós somos. Por quê? Porque a gente perde as referências todas. Eu não tenho mais passado, eu não tenho mais busca pelo futuro. Eu não sou mais quem eu sou. E agora? E agora? Eu só sou luz, e aí? Quem é que eu sou? Né? Onde é que eu estou? E eu vou dizer para vocês uma coisa: a gente nunca se perde da gente. Exato. Não tem como a gente se perder da gente. Porque a nossa alma não está lá. É ela que é a consciência. Então, se a gente está ligado a ela, a gente não se perde nunca. Aí você diz assim, ah, mas e aquelas pessoas? Aquelas pessoas também não estão perdidas delas. Elas estão esquecidas, é diferente de perdidas. Ninguém está perdido. Ninguém, está todo mundo achado. Não é ninguém perdido. A gente via antigamente assim, mas fulano está perdido. Está perdido, né? Está perdido. Por qualquer coisa, a gente está perdido. A gente não está perdido, a gente está achado. E à medida em que a gente vai, né, avançando nesse nosso processo, né, a gente vai se achando cada vez mais, porque a gente vai tendo consciência desse achado. É só isso. Né? A gente vai tendo consciência do que a gente está achando, do que a gente está acessando. E no frigir dos ovos, tudo somos nós, o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Exato. Ai, que coisa linda! Coisa linda. Gratidão, foi ótimo. Gratidão, minha amada. Você também é uma mestra. Estamos todos aqui neste caminho. Ah, sim! Nosso Câmaras Estelares, tirou as palavras da em Portugal, a única edição na Europa e a última edição que vai acontecer dia 21 e 22 de setembro. Está ali batendo a porta. Nós temos pouquíssimas vagas. Então, se você sentiu chamado no seu coração, ou se você sentiu que algum amigo, né, tá nessa conexão, vamos fazer a mágica acontecer. Vamos nos encontrar lá em Portugal. Eu, a Paty, o Conde está aqui, né? A Marise. Eu não consigo ver os comentários. Ah, é? Você não consegue ver aí, não? Não, não estou vendo os comentários aqui. Pois eu vi, ele entrou, tá aqui, ó. Eu vi na hora que ele entrou. Eu não falei para não interromper o raciocínio, né? O fluxo. Uhum. Mas nós estaremos lá no dia 22, 21 e 22. 21 e 22. No equinócio, gente. A gente tem um grande portal nesse dia. E a gente vai estar lá, em Alcobaça, num espaço chamado Terra Raiz. Um lugar maravilhoso. Sandra, que está lá como nossa, né, anfitriã, como nossa equipe, né? Guia, nos mandou fotos, vídeos maravilhoso. Então, assim, a gente vai ter um sábado à tarde, um domingo pela manhã, pleno, com todas essas consciências iluminadas, porque o comando da luz assume o comando. E o babado é forte, meu povo. O quê? É fortíssimo, é fortíssimo. É um fluxo de energia ainda não visto, gente. É sério. Porque vem toda a fraternidade branca, vem os seres intraterrenos, vem os seres intraoceânicos, vem os seres de outras esferas, né? Outras raças, numa grande nave que se coloca ali acima de nós, trazendo muita
informação, muita alteração de DNA, trazendo códigos importantíssimos, não só para os nossos corpos sutis, mas também para o nosso corpo físico, para essa readaptação, nessa nova energia que Gaia já respira, transpira e exala. É um movimento fortíssimo. E esse encerramento vai ser grandioso. Nenhuma edição do Câmaras até hoje foi igual. Cada uma delas teve a sua surpresa em termos de energia, de potência, de expansão. E essa vai ser incrível, porque é uma grande celebração de luz. É uma grande celebração universal. É verdade. Eles trouxeram desde o início nos dizendo que eram as novas energias que precisavam ser ancoradas e que haveria um número exato, né, de sessões para que isso acontecesse. Uma vez ancoradas essas novas frequências, o planeta não precisava mais ancorar essas frequências, né? Elas já estavam ancoradas aqui, elas já existiam aqui. Então, havendo o precedente, né, todos podem acessar essas energias, né, essas novas frequências. E a gente sabe que está chegando muita frequência aí, porque, né, cada vez mais, cada vez mais. Então, quem vai na frente abre o caminho, né, e quem está despertando depois já está achando o caminho pronto. E já está chegando muitas sementes estelares, muitos seres, né, para contribuir aí nessa grande transformação que está acontecendo aqui no planeta. E nós somos imensamente gratos, não só ao Comando da Luz, a todos os seres que participam dessa grande festa universal, que é a ascensão de Gaia, né? Juntamente com todos aqueles que estão escolhendo. A gente é muito grata a essa egrégora que está com a gente, fazendo esse trabalho lindíssimo, né, Paty? Sou muito grata a Paty, sou muito grata aos nossos companheiros todos e parceiros de trabalho, porque todos juntos fazemos essa movimentação. Não é uma movimentação de uma única alma no planeta. É uma movimentação de muitas almas simultaneamente para a gente poder fazer esse processo coletivo que só se amplia. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, minha irmã. Gratidão. E a vida é mágica, gente. Comandante maravilhosa. A pura magia. Essa mulher é pura magia, gente. Uma maga de mão cheia. Obrigada. Beijo, obrigada a todo mundo que está aqui. Um beijão para todo mundo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.